Bom, agora nós temos um case sobre gestão sustentável de resíduos sólidos, a experiência de aproveitamento de resíduos agropecuários. Qual é a ideia? Nós urbanos, né, pensamos sempre muito naqueles resíduos urbanos. Não nos damos conta que nós tensionamos os resíduos agropecuários, né? Resíduos que são gerados no meio rural porque nós consumimos. Então, eu chamo para apresentar este case o pesquisador Rodrigo da Silveira Nicoloso, por favor. E se mantém aqui à mesa para coordenar, para nos ajudar, então, para esse case, o Mário Seben. Obrigado, Mário. Ok. Continuando, então, com os nossos trabalhos, aqui, né, do meu lado, o Rodrigo da Silveira Nicoloso, pesquisador da Embrapa, que vai nos falar sobre uma experiência de aproveitamento de resíduos agropecuários, conforme anunciou o Beto ali ao microfone. Então, Rodrigo, tudo contigo. Boa tarde. Gostaria primeiro de agradecer o convite do Beto e da organização do evento e a indicação também por parte do CIPS, que é representante das cadeias de suinicultura aqui no estado do Rio Grande do Sul, e me fez o convite lá na Embrapa para que eu estivesse aqui conversando com vocês hoje. Vou pedir licença para me levantar e ficar mais à vontade aqui para a apresentação dos slides. O objetivo da apresentação é mostrar um modelo de gestão ambiental que nós desenvolvemos lá na Embrapa Suínos e Aves. Foi um modelo que teve uma parceria bastante forte nosso da pesquisa por parte da Embrapa, instituições de pesquisa de Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, com um órgão ambiental que é similar à FEPAM aqui, que é a Fátima, lá em Santa Catarina, para licenciar as atividades de suinicultura no estado de Santa Catarina. É um modelo que a gente já implantou em Santa Catarina e está tentando difundir para o restante do país. Bom, e o que tem a ver, então, esse modelo de gestão ambiental com o tema aqui do seminário Cidade Bem Tratada? A gente está falando de resíduos orgânicos. E resíduos orgânicos, eles têm um interesse de reciclagem, principalmente com o fertilizante na área agrícola. Ele tem um potencial fertilizante equiparável ao potencial poluente desse resíduo. Então, ele tem que ser muito bem manejado para que ele seja realmente utilizado da melhor maneira possível como fertilizante. E a gente, quando trabalhou nesse modelo que gerou essa instrução normativa que licencia a suinicultura lá em Santa Catarina, a gente aplicou um conceito simples, que é o conceito da reciclagem, ou, como eu estou colocando nesse slide aqui, um conceito de balanço de nutrientes. Ou seja, eu, como sou agrônomo, eu tendo a olhar para toda essa cadeia de suinicultura, avicultura, como um balanço de nutrientes, uma cadeia de fluxo de nutrientes. E a gente olha para a propriedade, para a suinicultura, nos limites da propriedade e as oportunidades que a gente tem de reciclar esse fertilizante nas áreas agrícolas da propriedade. Mas a gente pode ampliar esse escopo e olhar também para uma suinicultura no contexto de uma indústria que processa o suíno e tem um efluente de resíduo de abatedouro, ou uma estação de tratamento de esgoto doméstico. Todo esse tipo de cadeia que produz resíduo orgânico, a gente pode aplicar esse mesmo conceito. Então, a gente analisa essa cadeia, vendo essas oportunidades, onde é que está vindo o nutriente, e na suinicultura, o nutriente entra na propriedade na forma de ração, que o animal se alimenta, e parte desse nutriente ele sai da propriedade na forma de produto, na forma de carne de suíno, que vai lá para o abatedouro e chega no consumidor na cidade. Só que uma boa parte desse resíduo, mais de 50% do nitrogênio, do fósforo e do potássio, dos nutrientes que o animal consome, ele não é convertido em carne, ele é convertido em dejeto, ele é excretado. E esse dejeto é o que vai causar um impacto ambiental. A gente pode fazer uma analogia, então, com uma estação de tratamento de esgoto, ou então uma estação de biogás, que tem um resíduo lá para ser tratado ou destinado da melhor maneira possível depois de processado. Bom, e esse dejeto ela tem essa quantidade de nutrientes que ele deve ser reciclado na agricultura ou na produção de pastagens, quando a gente tem interesse de produzir
carne ou nas florestas, quando o interesse é madeira, e parte desse nutriente vai deixar, de novo, a propriedade ou o limite de uma microbacia, de um estado, na forma de outros produtos que a gente também computa nesse balanço de nutrientes. E qual é a lógica, então, desse balanço, de fazer esse balanço? É que quando você tem uma importação de nutrientes muito superior à tua exportação de nutrientes na tua cadeia, isso vale para qualquer cadeia, de novo, que tenha essa base orgânica, você tem uma alta emissão, um alto impacto ambiental, seja na emissão de gás de efeito estufa, que é um tema bastante relevante hoje em dia, seja no escoamento e na perda de nutrientes via escoamento, que vai chegar num recurso hídrico que vai causar poluição. A gente pode fazer uma associação que acontece nos lixões também. E também a poluição do lençol freático por lixiviação de nitrato, patógenos, uma série de poluentes que pode causar a poluição das águas. Então, a gente quer evitar essa questão de importação de nutrientes, a entrada na cadeia seja maior que a exportação, a gente quer chegar num balanço. Nessa situação, o que acontece? A gente tem uma baixa eficiência, porque a gente está perdendo nutriente, causando poluição, boa produtividade agrícola, porque tem um excesso de nutriente nessa área, mas o teu impacto ambiental local é bastante relevante. Isso aí era característico da suinocultura, porque a suinocultura ela começou em pequenas propriedades no noroeste do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina, propriedades de pouca área agrícola para você reciclar esse dejeto como fertilizante, e com esse aumento de escala de produção de suínos, essa questão de importação de nutrientes para produzir o suíno e descarte nas áreas agrícolas começou a ter uma pressão ambiental muito grande. Então, o que acontece quando você tem esse excesso de nutrientes? Você tem que investir num sistema de tratamento para poder eliminar esse passivo. E esse tratamento, você inclui um custo aí na cadeia que você tem que fazer um balanço de custo e benefício. Vale a pena você continuar produzindo naquela escala, você tem que reduzir a escala, ou você tem um sistema de tratamento que pague o custo de tratar esse dejeto. Mas também a gente não quer que a importação de nutrientes, ou seja, a produção de suínos, seja menor do que a gente tem capacidade de reciclar esse dejeto nas áreas agrícolas. Por quê? Porque se a importação for menor que a capacidade, ou você usa fertilizante mineral, ou você perde produtividade. Então, de novo, você tem um sistema que é pouco eficiente, que tem baixa produtividade, e o teu impacto ambiental, em vez de diminuir, ele continua alto, porque em vez de você produzir bastante em pouca área, você tem que ter mais área para produzir a mesma quantidade de alimento. Então, o teu impacto da cadeia continua bastante alto. Então, quando você resolve essa equação de importação similar à exportação de nutrientes, resolve a questão do balanço e da reciclagem, você tem alta produtividade, alta eficiência e reduz o teu impacto ambiental. Essa é a lógica. E essa é a lógica que a gente pode trazer também para esse contexto de tratamento de esgoto numa cidade, por exemplo. Vocês vejam o desafio que a gente tem na suinocultura aqui na região sul do país. A gente tem uma estrutura fundiária bastante pequena, são propriedades de pequena mão de obra, pequena propriedade familiar, menos de 20 hectares, uma topografia que dificulta muito você reciclar esse dejeto na agricultura, você tem dificuldade de mecanizar e aplicar o fertilizante no momento certo, na dose adequada, e isso ocasiona uma baixa demanda por fertilizantes. E vocês vejam essa imagem aqui, é lá do oeste de Santa Catarina. Cada unidade, isso aqui é uma unidade de produção de suínos ou de aves, e está muito próxima da cidade. Então, é uma integração quase que agricultura entrando na área urbana. E você vê o conflito que isso pode gerar com a questão de mau cheiro, com a questão da aplicação do dejeto nas áreas agrícolas, que é um desafio bastante grande. Em outras regiões, por exemplo, no centro-oeste do Brasil, o desafio é outro. O desafio é usar esse fertilizante da melhor maneira possível, porque você tem propriedades de tamanho bastante maior, você tem uma grande oportunidade de reciclar esse fertilizante como o do dejeto como fertilizante, você tem realmente uma grande demanda por fertilizante e pode utilizar tecnologias que permitam você utilizar esse dejeto com um custo bastante baixo como fertirrigação. Então, esse modelo que a gente gerou, ele computa todas essas questões de diferentes cenários que a gente tem no Brasil. Vocês vejam a suinocultura,
ela está bastante concentrada nessa região noroeste do Rio Grande do Sul e oeste de Santa Catarina, é a principal região produtora do país, e é a região que a gente tem menor oferta de área agrícola. A gente tem, se a gente considerar toda a região sul do país, a gente tem uma oferta de 0,54 suínos para cada hectare de área agrícola disponível. Quando a gente olha lá para o centro-oeste, essa relação cai 0,06, ou seja, a oferta de área agrícola em relação ao rebanho de suínos é muito mais folgada. A gente tem oportunidade de expansão. Então, o desafio para cada região é um desafio distinto no sul do país e na região centro-oeste, por exemplo. Então, o que a gente pode fazer com esse dejeto? É a mesma pergunta que a gente pode fazer com o resíduo que vocês têm orgânico aqui na cidade. Primeiro, a gente pode tratar, a gente pode destinar ele para uso agronômico, a gente pode fazer o que com ele? Bom, primeiro, a gente tem que saber qual é o problema que a gente tem que resolver. Se o problema é limitação de área agrícola, você tem que ter uma tecnologia que resolva o teu problema. Não adianta você investir numa tecnologia que produza biogás, por exemplo, com biodigestor, se o teu problema não é energia, se você não tem para quem vender essa energia e se você não sabe o que fazer com o resíduo do biodigestor. Quais são as indicações e limitações de cada tecnologia e o que você tem de oportunidade de negócio que pode surgir com essa tecnologia que você vai adotar. Então, por exemplo, biodigestão anaeróbica está super na moda a gente trabalhar com tratamento de resíduos, seja de área agrícola ou urbano, para a produção de biogás. A gente tem modelos de biodigestores adaptados a diferentes realidades, desde uma pequena produção, uma propriedade em escala reduzida, até biodigestores no conceito de uma usina, que aqui já é um negócio não de tratamento, mas sim de produção de energia elétrica. É uma usina de biogás, uma energia de eletricidade. Só que esse biodigestor ele não remove nutriente do dejeto. O que entra de nitrogênio, fósforo e potássio e outros nutrientes, ele sai lá no final do biodigestor, você remove só carbono. Então, se você quer resolver o problema de área agrícola, essa tecnologia não resolve o teu problema, você não pode se basear nela, a não ser que você tenha um sistema de tratamento pós-biodigestor que remova o nutriente, mas isso, de novo, onera custo nesse sistema. Então, você vai investir no biodigestor quando você tem interesse realmente em produzir energia elétrica e reaproveitar esse efluente de outra maneira. Uma outra rota que a gente estuda lá na Embrapa é a rota da compostagem. Isso aqui tem um apelo bastante grande aqui na área urbana. Qual é a lógica da compostagem? A gente tem um resíduo líquido com 95% de água, extremamente oneroso você transportar isso, e por isso o desafio é tão grande na suinicultura, que a gente faz um processo de compostagem e transforma num fertilizante sólido. E um fertilizante sólido, inclusive com qualidade para registro no Ministério da Agricultura e comercialização. Essa aqui é uma empresa que a gente praticamente incubou com a tecnologia da Embrapa, e a gente produziu um fertilizante orgânico à base de dejetos suínos, que é vendido em supermercado, no centro urbano, para uso em floricultura, paisagismo. Então, a gente está transformando um dejeto que é um rejeito, que ninguém queria, que o produtor não sabia o que fazer, numa nova fonte de renda para ele. Então, qual é a lógica dessa compostagem? É que você trate o resíduo para concentrar ele num fertilizante sólido que você permita agregar valor e transportar ele para uma distância maior. Essa é a lógica da compostagem e, se você tem esse interesse, essa é uma tecnologia que está disponível. E a outra lógica que a gente trabalha é realmente aproveitar o potencial fertilizante do dejeto. Ou seja, o dejeto ele é rico em nitrogênio, fósforo e potássio, ele é um fertilizante de interesse agronômico para uso na agricultura. Um dos maiores custos de produção hoje para você produzir milho chega a 50% é o custo de fertilizante. Então, quando você tem uma oferta de fertilizante que você pode abater o uso de fertilizante mineral, esse aqui é um dos melhores negócios que você pode fazer, mas tem que fazer isso bem feito para que você não tenha poluição. Então, existem tecnologias que você pode aplicar o fertilizante que eliminam, inclusive, o mau cheiro do dejeto. Então, quando você trabalha principalmente com a agricultura próximo de zonas urbanas, não dá para pensar que a gente vai aplicar dejeto como se fazia há algum tempo atrás, que era espalhando dejeto para cima, jogando no ar, que o teu vizinho com certeza vai embargar a tua suinicultura ou a tua atividade.
Então, a gente tem tecnologia para isso. E o modelo, esse gestão ambiental, gerou todo um cenário de tomada de decisão baseada nessa questão de oferta e demanda de fertilizantes na propriedade, na microbacia ou no estado. Quando você consegue resolver essa equação que a tua oferta é menor que a demanda, você pode trabalhar com qualquer uma das tecnologias, reciclando o dejeto e aplicando ele na propriedade, que o teu impacto ambiental vai ser mitigado. 5 minutos, Rodrigo. Sim. Ok? Se você tem uma oferta maior que a tua disponibilidade de área agrícola para reciclagem e não tem interesse em reduzir a tua produção, você tem que investir numa tecnologia de tratamento, compostagem, que permita você concentrar o fertilizante e transportar, ou num sistema de tratamento mais avançado, que permita você remover aquela carga de NPK e, inclusive, lançar em corpo hídrico se tiver padrão de lançamento. A gente já tem uma instrução normativa do CONAMA que regulamenta essa questão. Tem toda uma fórmula aqui para a gente dimensionar rebanhos de suínos conforme o tamanho da propriedade, a microbacia. Eu não vou entrar nos detalhes dela pela questão do tempo, mas ela computa toda a oferta de dejeto via quantidade de animais alojados, uso de outros tipos de fertilizante na propriedade, sistema de tratamento, a eficiência agronômica do dejeto, mas o principal objetivo dessa fórmula é educar, além de licenciar as granjas, é educar o produtor que ele pode fazer da melhor maneira possível. Então, vocês vejam, isso aqui é um levantamento que foi feito numa microbacia lá de Santa Catarina, que foi feita essa questão de balanço, importação e exportação de fertilizante na microbacia. Aqui em cima tem toda a exportação de nutrientes via as culturas agrícolas que eles cultivavam nessa microbacia. Vocês vejam 95 toneladas de nitrogênio e 17 de fósforo. E a importação de fertilizante via dejeto de suínos, que era uma das fontes de fertilizante disponível, e fertilizante mineral. Tanto o dejeto de suínos como o fertilizante mineral já era superior à exportação de nutrientes que eles tinham. Então, se o produtor que está trabalhando nessa microbacia não quer causar impacto ambiental e quer manter a sua produtividade sustentável no futuro, o que ele tem que fazer? Reduzir primeiro a suinocultura ou reduzir o uso de fertilizante mineral? É óbvio que é o uso de fertilizante mineral, que isso aqui é caro, e isso aqui impacta realmente a cadeia produtiva. Então, a gente, além de bolar esse sistema, a gente bolou um sistema de monitoramento. Bom, vamos ver como é que está acontecendo essa questão de poluição ambiental relacionada à suinocultura, e pode ser aplicada a qualquer outra cadeia. Então, a gente bolou um sistema de monitoramento de qualidade do solo, que está implantado em Santa Catarina. Ele gera indicadores de quanto que você pode ter de fósforo, por exemplo, no solo, que não causem poluição ambiental. A gente criou faixas de prevenção, de mitigação, tudo baseado em artigo científico, literatura que a gente produziu no exterior e aqui no Brasil, e um modelo de tomada de decisão para o órgão ambiental, quando é necessário intervir e quando você pode estar tranquilo que aquele produtor não está causando poluição. Então, a gente tem todo um cenário, uma faixa de segurança, uma faixa de prevenção e uma faixa que a gente tem que intervir nessa cadeia, conforme esse monitoramento de áreas agrícolas. E esse modelo, a gente vai estar criando um software para deixar todas essas informações de cunho público disponíveis, inclusive para um monitoramento pela sociedade civil. Se a gente quiser saber como é que está a situação, vai estar disponível na internet para a gente fazer esse monitoramento. E vocês vejam que é muito uma questão de gestão, e vou destacar isso bastante para vocês, porque eu acho que é importante. Isso aqui é uma propriedade de um produtor em Itapiranga, extremo oeste de Santa Catarina. Aqui estão os galpões de suinocultura dele, a lagoa onde ele armazenava dejeto, e aqui coloridos são as áreas que ele aplicava dejeto conforme o licenciamento ambiental dele. As áreas em vermelho têm 3 ppm de fósforo no solo, um solo extremamente pobre, e as áreas em verde escuro, aqui 120 ppm de fósforo no solo. Ou seja, claramente o produtor estava aplicando o dejeto aqui onde era mais perto, porque era mais barato para ele. E aqui ele estava perdendo dinheiro, porque ele estava deixando de aplicar o dejeto e tendo que usar fertilizante mineral, com baixa produtividade, e aqui ele estava botando o dejeto fora, botando dinheiro fora, causando poluição e perdendo essa condição de fertilizante que ele podia reciclar nessa área. Quando a gente mostra isso para o produtor, ele salta aos olhos dele que ele está fazendo a coisa errada, que ele precisa mudar isso aí. Então, a questão de educação ambiental é extremamente relevante para o sucesso desse tipo de iniciativa.
E algumas coisas que a gente está fazendo também, só para a parte mais técnica, como que a gente pode mitigar aquela situação que a gente já tem uma região, uma área de solo que está causando poluição. Em vez de aplicar dejeto na maneira tradicional, espalhando na superfície do solo, a gente desenvolveu um aplicador de dejeto que você enterra todo o fertilizante, né, no solo, em superfície, elimina toda a questão de odor, e com a mesma dose de dejeto que você aplicaria em superfície ou injetado, você tem um incremento de produtividade extremamente significativo. Então, por exemplo, aqui é uma área que não recebia dejeto, a área com dejeto recebendo em superfície e dejeto injetado no solo. Exatamente a mesma dose, você tem praticamente 2 toneladas por hectare a mais de milho. Então, é uma maneira de você tratar a questão agronômica e ambiental com um ganho econômico associado. É uma tecnologia ganha-ganha. Você ganha tanto do ponto de vista ambiental como do ponto de vista de produtividade econômica. Acho que era essa mensagem que eu gostaria de passar para vocês. A gente está fazendo um trabalho bastante grande de difundir esse tipo de informação nos demais estados. Semana que vem a gente vai levar o pessoal da FEPAM lá para Santa Catarina, o pessoal do IAP, do Paraná e de outros estados também para discutir essa questão, porque é um modelo que a gente entende que vai trazer um benefício bastante significativo para a suinicultura, futuramente para a avicultura. A gente também quer difundir esse modelo e também para as outras atividades, porque a lógica ela funciona para todo mundo. Muito obrigado. Ok. Obrigado, Rodrigo. Temos aí alguns minutos para perguntas. 2 perguntas, diz o nosso chefe aqui. Alguém... Se tu me permite, Rodrigo, eu tenho uma curiosidade. Tu falaste ali na compostagem, ok? Então, a compostagem, tu pega o rejeito e faz a compostagem, e sobra efluente. Na verdade, na suinicultura, você tem um dejeto que, ele, pela característica do sistema de produção, que é um dejeto líquido. 95% dele é água. É água. Quando você aplica ele numa matriz sólida, no caso a gente usa maravalha, serragem, resíduo de madeireira, pode ser utilizado qualquer outro tipo de resíduo que tenha uma relação CN alta e que tenha a capacidade de absorver essa água do dejeto, né? Você tem um processo de fermentação aeróbica, que é o processo de compostagem. Você evapora praticamente 95% da água que foi adicionada no dejeto. Entendi. E no final desse processo você tem um fertilizante sólido que tem uma concentração de nutrientes 5 a 10 vezes maior do que você teria no dejeto líquido. Então, na verdade, o efluente evapora. A água, no caso. Você perde a água pela questão de geração de calor. A fermentação aeróbica... Sim, ela gera calor calor. Ok. Mais alguma pergunta? Fica até meio estranho, né? A gente vem discutir resíduo sólido e fala de cocô de porco. É verdade. Foi exatamente a surpresa que eu tive quando me convidaram para vir aqui. Né? Desculpem, o que eu vou aí, falar pessoal. lá? Né? Mas a lógica das cadeias são muito similares, né? A gente não pode mais... Sim, sem dúvida. Não pode mais olhar as coisas Aí a isoladamente. gente se dá conta que tudo é elemento químico, né? Sabe? E é resíduo, que não exatamente. desaparece nunca. Legal. Ok, se não temos mais perguntas... desculpe, tem lá uma. Só um momento, por favor. Então, deixa... Boa tarde, parabéns pela palestra. Eu sou Marco Miller, de Portão. O senhor podia nos falar sobre o financiamento para o agricultor referente a esse projeto? Eu lembro, no meu tempo lá de São Paulo, de analista de mercado de capitais, a Sadia aplicou alguns milhões, com recurso do BNDES, para montar algumas centenas desses trabalhos. O senhor diz hoje como está esse assunto de financiamento para o agricultor? Primeiro, para falar um pouco dessa questão da Sadia, né? Não nominando a empresa, mas houve um grande investimento com a questão dos créditos de carbono, uns anos atrás, que foi construído muitos biodigestores para tratamento de dejeto.
com a falência do mercado de carbono internacional, esses projetos foram praticamente abandonados porque eles partiram do conceito errado. Eles partiram do conceito que todo produtor precisava de um biodigestor e a maioria deles não precisava, mas, de qualquer maneira, era útil para tratar o dejeto, resolvia muito dos problemas, questão de mau odor, etc., mas você ainda tinha o fertilizante para reciclar na área agrícola, né? E com a quebra do mercado de carbono, os biodigestores foram construídos com um sistema de queima do biogás, que o produtor não podia reaproveitar esse biogás para aquecimento, por exemplo. Então, o produtor simplesmente abandonou esse tipo de projeto. Então, a lógica hoje que a gente está recomendando a biodigestores é que quando primeiro você faça uma análise da propriedade, ver se realmente é isso que você precisa, e precisando, você tem que reutilizar esse biogás da melhor maneira possível, não queimar ele simplesmente por crédito de carbono, mas utilizar para aquecimento de leitão, por exemplo, para geração de energia. Se você tem escala, é uma rota bastante interessante. E a questão dos financiamentos, hoje a gente tem um programa, que é o Plano ABC, do governo federal, que ele subsidia investimento em tecnologias que mitiguem gás de efeito estufa para a atmosfera. Então, biodigestor é uma das tecnologias que está computada nesse Plano ABC, e compostagem também, vinculada à suinicultura, né? Existem outras tecnologias na área agrícola, mas suinicultura e avicultura, tratamento de dejeto, biodigestor e compostagem, eles estão no Plano ABC, e é um plano que tem carência, facilidade, o juro baixo para pagar, é um plano bastante interessante, né? Ok. Mais última pergunta. Eu sou geóloga, meu nome é Adélia. Eu queria saber se vocês têm feito um controle, se vocês estão fazendo também o controle das águas subterrâneas, né, com a poluição de nitratos, que é bem comum na nossa região lá, né? A gente partiu do preceito que a gente está limitando, todo esse balanço a gente está fazendo com base em fósforo, que é um nutriente mais limitante que o nitrogênio, né? Então, quando você faz o balanço por fósforo, você já elimina boa parte do problema do nitrogênio, porque sempre vai estar colocando menos nitrogênio do que você precisaria nas áreas agrícolas. O monitoramento de lençol freático é um negócio bastante caro, né? E você tem que ter uma frequência de amostragem bastante grande para poder ter uma resposta. Então, a gente primeiro está fazendo um monitoramento de solos, para poder ter um panorama. A gente pretende, em 4 anos, ter um mapa de todo o estado de Santa Catarina, da condição das áreas de reciclagem do dejeto, e depois a gente vai partir para monitoramento de nitrato, de patógenos, de outros indicadores ambientais que são relevantes. A gente acha que a gente tem bastante indicadores que, fazendo o modelo por essa questão de fósforo, você elimina boa parte do problema. É a experiência que a gente tem na Europa e nos Estados Unidos, limitar por fósforo, você já elimina essa questão do nitrato, né? Ok. Muito obrigado, então, Rodrigo, tá, pela tua explanação, extremamente elucidadora, especialmente para quem conhece pouco, como é o meu caso. Muito obrigado a todos também pela atenção. Com a palavra, o Beto Meche.